Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar de confinamento de gado no Brasil. Ao longo dos anos, muitas empresas têm acompanhado o desempenho dos animais em coxo, apurando os resultados zootécnicos e, claro, os índices econômicos. O objetivo é entender quais são os caminhos para produzir mais carne com menos investimento. E o mais recente levantamento dos confinamentos brasileiros foi feito pela multinacional DSM. Pelo 9º ano consecutivo, ela fez um tour em várias unidades de todo o país para buscar entender melhor como estes projetos de engorda bovina estão se saindo. E quem está comigo hoje no nosso podcast é um grande conhecedor dos confinamentos brasileiros. Há 17 anos na companhia, ele tem acompanhado a performance de vários confinamentos. É o médico veterinário Hugo Cunha, gerente técnico desta área da Latam. A Latam, acho que envolve a América Latina da companhia, é isso mesmo? Primeiramente, Hugo, obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast. Mauro, olá, eu aqui agradeço por essa importante oportunidade. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui participando do Giro do Boi e poder compartilhar um pouco dos trabalhos que a gente tem realizado aí ao longo desses anos, né, na pecuária de corte. Maravilha. Antigamente era Tortuga, né? Virou DSM, agora Latam. Explica pra gente rapidamente para quem não conhece, Hugo. Ah, legal. Bom, Mauro, a DSM em 2013, né, ela adquiriu a Tortuga. Então sai, né, a Tortuga, ela se torna uma marca, né, para a DSM, né? Tá. E DSM Latam é para a América Latina, né? Porque a DSM ela tem aí várias unidades, né? E ela atua não só no Brasil, mas também em outros países. Então, Latam é América Latina, né? Entendi. Então, hoje eu atuo aí dentro, né, do departamento de confinamento. Sou responsável aí pela categoria confinamento para a América Latina. Do México para baixo, como é que é? Isso. Então, faço Paraguai, Uruguai, Argentina, México. Quem que tem o melhor confinamento desses países? Não vai querer puxar a sardinha para o nosso lado do Brasil. Fala a verdade. Mauro, desses países todos. Importante, né, a gente salientar alguns pontos, né? O confinamento brasileiro, ele é relativamente recente frente a outros países. Então, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, comparando com o México, que já confinam há mais de 70 anos. Tá. E nós aqui no Brasil confinamos há 40 anos, a meados de 80, né? Foi quando a gente começou o confinamento aqui no Brasil. Porém, Mauro, não sendo, né, tão recente, né, estamos falando de mais de 40 anos, o Brasil ali dos anos 2000 para cá, ele evoluiu muito. Ele se profissionalizou muito dentro do segmento de confinamento. Então, hoje nós não perdemos aí em nada para nenhum outro país. Então, nós somos, inclusive, referência, principalmente na questão de estrutura, parque de máquinas. Então, hoje o Brasil é uma referência aí para confinamentos também. Bacana. E há quanto tempo você, Hugo Cunha, acompanha os confinamentos brasileiros? Mauro, eu acompanho os confinamentos há 20 anos. 20 anos. Há 20 anos. Sou filho de pecuaristas, então vivo, respiro pecuária. Então, tenho aí 44 anos, né, esse tempo todo vivendo a pecuária. A gente faz, recria, engorda em Minas e aí atuando aí dentro da pecuária em todos os sentidos. Então, tá no seu sangue, no seu DNA, essa coisa de produção de carne, essa coisa de intensificar a produção. Quando você começou 20 anos atrás, por exemplo, o que era o confinamento brasileiro? Faz um desenho pra gente, o que é ele hoje. Foram vários momentos, né? Por exemplo, eu lembro que o confinamento, quando nasceu no Brasil, quando chegou com força no Brasil, a gente oferecia o quê? Silagem. Não existia coprodutos, não existia DDG, WDG, não existia aditivos, nada disso, né? A Mauro evoluiu muito, justamente traçando aqui, né, o histórico, fazendo uma evolução, né? Primeiramente, a gente ama muito, a gente gosta muito do que a gente faz. Então, pecuária, a gente realmente dedica e faz com todo carinho, né? E com muito orgulho, né, de poder fazer parte aí dessa comunidade. Há 20 anos atrás, Mauro, a gente confinava aí menos de 3 milhões de animais. O confinamento representava menos de 5% do volume de bois terminados no Brasil. E o confinador,
ele não era profissional como hoje. Então ele aproveitava de oportunidades, porque nós tínhamos safra e entre safra. Então você não tinha abate de animais durante o período de seca do ano há 20 anos atrás. Então o confinamento ele tinha uma particularidade no Brasil. Confinava-se somente no período de seca, em meados de julho até outubro. Então somente nesses 4 meses do ano. E hoje não mais, Mauro. Hoje a gente confina ao longo de todo o ano. Então mudou essa dinâmica. Boa parte dos confinamentos, principalmente grandes operações, elas confinam o ano todo. Então mudou essa dinâmica do confinamento. A entrega desse animal gordo confinado ele acontece ao longo de todos os meses. E quando nós falamos em dieta, Mauro, é muito interessante que lá atrás, nos anos 2000, a principal fonte de volumoso utilizada nos confinamentos era cana-de-açúcar. Mauro, cana-de-açúcar fresca, picada. Na piê, aquelas Na piê, coisas, né? capim, né? E aí de capineira, né? De capineira. Não era silagem de capim, porque ainda não dominava-se essa tecnologia, né, de produção de silagem de capim. Era capim de capineira mesmo e silagem de cana. Então era uma dieta pobre em proteína, energia, essas coisas, nutrientes. Uma dieta com alta participação de volumoso, Porém, 50%, 60% de volumoso, e aí não se falava em dieta total naquela época, Mauro, se falava em nível de concentrado, quilos de ração por boi. Então utilizava-se, quem mais usava concentrado naquela época, usava 1% do peso vivo de concentrado, fornecia 4, 5 quilos de ração por boi no máximo. Então, em média, os animais ganhavam algo em torno de 1 quilo a 1,2 kg por dia. E falava-se apenas em ganho médio diário, Mauro, não tinha outro indicador. Então, mudou muito ao longo desses anos, né? Então, quando a gente compara, né, que a gente traça, né, essa evolução, a gente olha para as dietas de hoje, onde nós trabalhamos com dietas com alto nível de concentrado, 90% de concentrado, 10% apenas de volumoso, de alguma forragem, né? E a principal fonte de forragem hoje dos confinamentos, quase 70% dos confinamentos, utilizam a silagem de milho como principal fonte de volumoso. que é excepcional, né? Que é excepcional e trazendo resultados muito melhores, né? Então, realmente extraindo o máximo do potencial que esse animal pode entregar. Então, nós temos uma melhoria na parte nutricional, melhoria também genética, Mauro. A genética nossa hoje é outra quando comparada dos animais de 20 anos atrás. Era tudo cruzado, sangue leiteiro, né? Tinha muita influência do gir naquela época, né? Eu me lembro bem. Muita influência, Mauro. E também Nelore, né? De baixa qualidade, né? A gente tinha um animal aí que... aquele Nelore de canela fina, né? Que muitos falavam, né? Verdade. Então, um animal que tinha uma baixa performance, né? Não tinha um potencial bom de ganho. Ó, não falando mal do gir aqui, é claro, mas eu tô dizendo época influência de sangue gir, né? Porque o gir vai para leite, né, pessoal? Apesar de ter algumas linhagens para dupla aptidão para carne também. Mas aí vieram, né? Aí começou a popularizar a chegada de animais taurinos aqui no Brasil, a chegada da IATF. Isso deu um gás na genética do rebanho brasileiro absurdo, né? E esse animal começou a responder melhor nesses confinamentos, né? Nós tivemos esse boom nos anos 2000. Ficou muito claro, né? Que veio, né, aquele boom de raças, né? E aí animal de tudo que é raça, né? Veio coisa boa, veio coisa ruim. E aí o produtor começou a fazer cruzamento sem nem saber, né? Então veio Angus, Red Angus, Aberdeen, Senepol, Santa Gertrudes, Chianina, Marquigiana, enfim, uma enormidade de raças aí que acabou bagunçando a vida do produtor, né? É verdade. E ele só veio, né, vamos dizer assim, a amadurecer, a realmente aprender ali os seus 5, 10 anos depois, né? Que aí realmente o Angus veio para ficar e se tornou, né, o principal cruzamento com o Nelore. Você conhece o professor Zé Bento Ferraz, né? Opa, Quem sim. não conhece, mais de 40 anos. Você sabe que uma vez, ele participou do Giro do Boi aqui, na televisão, podcast também. Ele falou, Mauro, quanto mais eu estudo há mais de 40 anos a genética do rebanho brasileiro, quanto mais eu estudo genética, mais eu acredito na nutrição. Palavras da boca do Zé Bento Ferraz. Não adianta uma genética ser boa se ela não será expressada por uma boa sanidade e principalmente uma boa alimentação, Hugo.
Mauro, você falou numa palavra-chave, né? A expressão gênica aí, o que nós chamamos aí de nutrigenômica, né? É uma combinação dos fatores, né? Então, quando você tem uma boa genética aliada a uma boa nutrição, você tem uma resposta que sempre, né, acontece acima da média. Então, a gente tem, inclusive, dados aí de confinamento que te acompanha, onde quando você tem uma genética superior, explorando o máximo da nutrição, esse animal responde, em média, a 25% a 27% mais do que um animal de genética comum. Não adianta ter genética, tem que ter ambiência. O ambiente faz o resultado acontecer, né? Bom, você falou aí das capineiras, você falou aí do napier, da cana, aí a chegada da silagem de milho, que deu um boom. Quando que chegam a outros insumos que deram gás, assim, ainda maior para alimentação em coxo, em confinamento? Eu falo aí do probióticos, essas coisas todas. Quando que eles chegam no Brasil e o que mudou a partir desse momento? Mauro, nós tivemos aí a profissionalização do nosso confinamento, né? O grande boom aconteceu ali por volta dos anos 2000, entre 2000 e 2005, que nós tivemos aí realmente a entrada de grandes grupos, né, investindo no confinamento, a vinda de grandes projetos de confinamento, porque até então eram confinamentos pequenos e até mesmo rudimentares, né? Então, quando houve esse forte investimento dentro do setor de confinamento, vieram também investimentos na parte de nutrição. E é onde nós tivemos aí a combinação de aditivos, e aí começa com monenzina, e aí vem virginamicina, a gente tem a entrada dos óleos essenciais. Isso, óleos essenciais. Com uma série de pesquisas e trabalhos, né, mostrando aí todos os benefícios. Então aconteceu aí há cerca de 20 anos atrás. Como que esse trem aí, desculpa falar trem, a gente é mineiro, né, uai? É isso aí. Como esse aminoácido, esses óleos essenciais aí, como eles agem dentro do rumen do animal para dar esse gás em ganho de peso, em desenvolvimento? Bom, Mauro, aí eu tenho propriedade, né, para falar do nosso blend de óleos essenciais da DSM, né, que é o nosso Crina, que é uma combinação de 4 óleos, onde o efeito dele, Mauro, ele é muito semelhante ao efeito da monenzina, onde ele entra, né, realmente interferindo positivamente no ambiente ruminal. Então ele entra selecionando bactérias que são propícias para a produção de ácidos que nós queremos, que é exemplo do propionato, e realmente inibindo a produção de bactérias indesejáveis, que vão levar o animal a algum distúrbio. Então, isso nós temos incremento em ganho, Mauro. Então, tendo incremento em ganho de peso, tendo redução de distúrbios metabólicos e incremento também em qualidade de carne. Então, a função do óleo essencial que vocês falam é dar uma saúde ruminal para aquele boi, é isso? Justamente, Mauro. A gente melhora a eficiência alimentar desse animal e a parte de qualidade realmente aí de ambiente de rumen, né? Então, trazendo saúde para esse animal. Então, a gente pode desafiar mais esse animal dentro, né, de uma normalidade, trazendo aí realmente benefícios de ganho e de saúde. Então, de certa forma, ele ajuda, por exemplo, numa melhor absorção da comida que eu ofereço para esse boi. Por exemplo, o milho, né? Ano passado eu lembro bem, você lembra bem, Hugo, a saca do milho estava mais de 100 conto, né? Tava difícil, mas a minha arroba estava boa também, enfim. Mas esse ano tá bem equilibradinho, tá tudo chegando aos conformes aí e ajuda então num melhor aproveitamento daquele grão, daquela silagem, daquela comida que eu ofereço pro boi. Com certeza, Mauro. Esse é um dos principais objetivos. Então, eu realmente aproveitar o máximo, né, extrair o máximo do que aquela matéria-prima pode me entregar, e isso sendo transferido a resultado, né? Resultado zootécnico, saúde e econômico, Mauro. Então, esses são os pontos principais. E, é claro, sem agredir meio ambiente. Era isso que eu ia te perguntar. A palavra sustentabilidade, principalmente ambiental, Hugo Cunha, só lembrando você que está ouvindo o podcast do Giro do Boi, eu estou conversando aqui com o médico veterinário Hugo Cunha, há mais de 20 anos acompanhando os confinamentos brasileiros, ele que é técnico da multinacional DSM Latam para a América Latina, cuida dos confinamentos brasileiros, acompanha os seus clientes, os grandes confinadores aí há muito tempo, pelo menos 17 anos, o tempo que ele está na companhia.
E eu te pergunto essa questão da sustentabilidade, a coisa ambiental. Além de eu desenvolver melhor o animal, eu ajudo, de certa forma, na redução aí da emissão de gases que causam o efeito estufa, Hugo? Sim, ô Mauro, esses são pontos importantes que você comentou, né? E é uma grande preocupação nossa hoje, né? E é o nosso papel em poder mitigar e poder trabalhar com uma pecuária de baixo carbono. Então, quando a gente utiliza dietas de maior nível de concentrado, a gente automaticamente reduz a emissão de metano. Então, o bovino, ele é um potente conversor, né? Onde ele converte alimentos, ingredientes de alta fibra, de baixa qualidade, em uma proteína de alta qualidade, né? Então, ele tem esse potencial. Porém, o que nós fazemos é realmente manipular esse ambiente para reduzir essa emissão de gases, continuando promovendo essa conversão. Vocês quantificaram isso? Nós quantificamos, Mauro, nós fizemos aí, já tem cerca de 10 anos, que a gente vem trabalhando com um aditivo, é o Bovaer. São mais de 60 trabalhos já realizados, onde nós, em dietas de bovinos de corte, dietas de confinamento, a gente vem acompanhando em todos os trabalhos reduções de 45% a até 70% na emissão de metano. O MAPA já aprovou esse produto aí, essa tecnologia? Já está registrado, já temos o certificado. Então, vários clientes estão trabalhando e utilizando já hoje com essa tecnologia. Como que vocês usam ele? É misturado ao núcleo mineral? Como é que é? Misturado ao núcleo mineral, Mauro. Então, ele é um ingrediente que, a partir do fornecimento, 30 minutos pós-fornecimento, você já tem o efeito aí na redução de emissão de metano. Que legal, que bacana. Bom, quero falar agora sobre esse censo que vocês da DSM já têm feito aqui no Brasil, há 9 anos, se eu não me engano, estão chegando agora à 9ª edição. Tudo começou em 2015. Qual o objetivo desse censo? Quantos confinamentos vocês visitaram? Com que propósito? O que vocês medem? E como é que você faz esse desenho de 9 anos para cá? Bom, Mauro, o censo ele começou com o seguinte propósito: a gente poder levar informação de relevância ao produtor, aos nossos clientes, e trazer informação também para a indústria, para a gente entender como, né, o confinador trabalha, como o confinamento acontece no país, para a gente poder contribuir, Mauro, com a pecuária nacional. Então, nós envolvemos toda a nossa equipe de campo. São mais de 600 colaboradores nesse censo, onde nós visitamos realmente os confinamentos de clientes, de não clientes, desde o menor confinamento até o maior confinamento. Nós visitamos, nesse último levantamento, mais de 2.300 confinamentos. Nossa, bastante, hein? Um volume bem expressivo. Falando né? isso, você tem uma noção de quantos confinamentos a gente deve ter no Brasil? Eu não tenho ideia. Olha, Mauro, nós visitamos 2.300 confinamentos e acredito que tenha muitos confinamentos mais, né? Aí que a gente realmente não conseguiu. 5, 10 mil, não tem ideia. Olha, né? eu não iria arriscar, Mauro, em que volume. Mas tem muitos, né? Mas temos muitos confinamentos. Desde pequenininho, lá para meia dúzia, uma dúzia de cabeça, até... De 200 mil animais aí, Por exemplo, Mauro. eu queria que você falasse, você acompanha o maior projeto, aliás, um grande abraço à família Negrão, do saudoso Alexandre Xande Negrão, que nos deixou recentemente. O próprio Hugo acompanha, e a equipe da DSM, o Confinamento Conforto, que é o maior do Brasil, lá de Nova Crixás, Goiás, há muito tempo. Parece que esse ano eles vão terminar lá, se não me engano, 160 mil cabeças. Depois eu queria que falasse um pouquinho sobre esses grandes projetos também. Mas hoje, a partir de quantas cabeças é viável montar um confinamento para mim? Mauro, com relação a volume mínimo de animais, não existe uma receita, não existe uma regra, né? Existe a particularidade local, existe o projeto daquele pecuarista. Então, nós fazemos uma análise de viabilidade, Mauro, onde a gente identifica o volume mínimo para aquele confinamento, para aquela região, para aquele sistema. Uhum. Então, por exemplo, nós temos algumas regiões que é viável um confinamento menor. De quantas cabeças, assim como temos outras regiões que não. Eu tenho que trabalhar com confinamentos maiores. Então, assim, Mauro, tem região que quando eu monto um confinamento de 500 animais, eu consigo viabilidade para operar.
Agora, qual é a dificuldade do pequeno confinador, Mauro? Basicamente, ele tem aí 3 pilares, né? Ele tem dificuldade em mão de obra, então esse é um ponto importante, onde muitas das vezes o sucesso do pequeno confinador está ligado à mão de obra familiar. O Mauro, esse é um ponto importante. Eu já vi gente tratando familiar, né? Tem muitos do Brasil, de carriola, de carroça. O cara corta na foice, na estrovenga lá, moe naquele moedorzinho lá, mistura um milho. Mas esse é o segundo ponto, Mauro. Mão de obra, estrutura. É trabalhoso fazer isso. Parque de máquinas. O pequeno confinador, infelizmente, ele não tem acesso e nem recurso, porque são equipamentos caros, Mauro, para poder trabalhar dentro da operação de pequenos confinamentos. Entendi. Então essa é uma dificuldade que eu não consigo diluir esses custos que eu tenho aí de aquisição desses equipamentos. Então esse é um outro gargalo importante. E o terceiro gargalo, Mauro, é a questão de compra de insumos. Como eu não tenho volume, eu não tenho boa capacidade de compra. Então eu vou pagar mais caro do que um grande confinador, por exemplo. E às vezes isso pode inviabilizar a operação do pequeno confinamento. E aí, respondendo, né, complementando a essa resposta, Mauro, por isso que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos a migração do pequeno confinador para os boitéis. Ele tem transferido os seus animais para a engorda terceirizada. Vale a pena? É viável, Hugo? Mauro, ele encontrando um parceiro interessante para a região, sim, é viável. É importante que ele faça as suas contas e tenha um bom parceiro. Então, normalmente, o boitel já desenha todo o cenário para aquele parceiro. O custo, o valor de venda, muitas das vezes o boitel já tem preço garantido de venda, então ele já fecha a conta dele na entrada do animal. Então ele já sabe o que ele vai ganhar, Mauro. Então isso traz uma confiabilidade interessante para o negócio. Então tá, vamos recapitular isso que você acabou de falar para mim. Então, se eu quiser montar um confinamento na minha fazenda, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um estudo regional, né, para ver se eu tenho insumos, para ver se eu tenho equipamentos, para ver se eu tenho mão de obra, para ver se eu tenho um frigorífico que vai comprar aquela minha mercadoria, essas coisas, né? Então, primeira coisa, se eu for montar um confinamento, eu tenho que fazer esse estudo. Perfeito, Mauro. Esse aí é o básico. Esse é o básico. Então, é extremamente importante eu fazer essa análise de viabilidade aí da minha operação. O custo do investimento, o payback, então eu realmente tenho que analisar e não posso, Mauro, em hipótese alguma, partir para um investimento desse sem essa análise prévia. Porque é caro, né? É caro, Mauro, é caro. Para você ter uma ideia, hoje, em média, você gasta algo em torno de R$ 2.500 por animal alojado em estrutura de confinamento. Nossa senhora, dinheiro, hein? É dinheiro, Mauro. Então aí você faz suas contas. Eu não posso errar num investimento como esse. Justamente. Alguma, né? Justamente. Num confinamento de 1.000 animais, vezes R$ 2.500, R$ 2,5 milhões, Mauro. É o investimento aí necessário para, né, a montagem de toda a estrutura do confinamento. Por isso, bacana, isso que você acabou de falar pra gente, a profissionalização dos boitéis, que são os hotéis de bois, né? A tal da engorda terceirizada, né? Que tem muito já pelo Brasil, né? Com certeza, Mauro. E outro ponto importante, Mauro, é que esses boitéis, eles realmente têm o compromisso de entregar resultado, de entregar viabilidade, porque ele ganha prestando serviço. Então ele presta um serviço de qualidade. Então melhorou muito o trabalho dos boitéis nesses últimos anos no Brasil. Não eu conheço boitéis aí que assume toda a responsabilidade de panhar seu boi magro, trazer para o confinamento, assume problemas de uma possibilidade de um rejeito de coxo, de uma morte, um raio que caiu, uma doença que chegou naquele local. Eles assumem tudo isso, eu acho legal isso. Mauro, inclusive tem muitos boitéis que antecipam o pagamento aí dos animais ao pecuarista, gerando oportunidade dele fazer uma reposição antecipada no melhor momento. Pois é, isso é bom demais, né? Que bacana. Vamos voltar a falar do tour de confinamento, sobre esse censo de vocês, 9 anos, e me parece que de lá para cá, de 2015 até 2023, houve um crescimento desses mais de 2.000 confinamentos que vocês visitam todos os anos, de quase 50%, foi isso, Hugo? Justamente, Mauro, lá em 2015, né, nós tivemos aí um volume de algo de 4,8 milhões
de animais frente a 7 milhões agora no nosso censo. Então isso dá uma média de crescimento anual no Brasil de 5% ao ano. Então a gente tem anos de crescimento menor em função de toda a complexidade do mercado, né, como estamos acompanhando agora nesse último levantamento, que registra até inclusive uma pequena queda de 0,5%. Porém, lembrando, Mauro, nós temos um segundo levantamento agora no mês de agosto e um terceiro levantamento em dezembro. Então esse número ele pode mudar ao longo aí desses próximos meses, né? Vocês fazem uma apuração pelo menos 3 vezes naquele local, até para vocês terem uma precisão no que foi feito ou não e saber se a cabeça do cara mudou ao longo desse tempo. Isso é legal, viu? Esse é o ponto, Mauro. A cada 4 meses nós fazemos aí a atualização do nosso censo. Que tipo de informação que vocês buscam nesses confinamentos? O que vocês... Peso de entrada, peso de saída, arroba produzida, tempo, o que é? Mauro, essa é uma informação que ela é muito particular de cada confinamento. E muitas das vezes o confinador ele não se sente à vontade de passar essa informação para nós. Então nós coletamos informações básicas, como por exemplo aí, qual é a expectativa dele quanto ao volume de animais a serem terminados dentro daquele ano. Então nós buscamos essa informação macro para a gente ter consistência desse número. Então quando a gente começa a entrar muito dentro dos resultados do confinamento, como nós levantamos informação de confinamentos que não são clientes DSM, ele acaba tendo dificuldade de passar essa informação. Cara, então, pica mula. Justamente, não coletamos esse dado. Então, dados econômicos, dados zootécnicos, no nosso censo não são coletados. Entendi. Quantidade é importante também, né? Sim. Senão ele fecha a porteira, Mauro, e depois não recebe a gente mais. Entendi. Mas o pecuarista é veaco que é, né, Hugo? Quem aí. Não é, né? É isso aí. Bom, e nesse último levantamento, o que você pode trazer de informações? Parece que estados como São Paulo há um crescimento, acho que de 3% no volume de animais confinados. Mato Grosso vai continuar na liderança. Me assusta Mato Grosso do Sul, queda de 6% nas intenções de confinamento desse ano. É isso mesmo? Mauro, quando a gente detalha, né, a informação do censo por estado, né, a gente percebe que existe, né, particularidades locais de cada estado. Os 5 estados que mais confinam no Brasil, né, por ordem, são Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul. Então esses são os 5 principais estados confinadores. E quando a gente resgata aí as informações dos últimos meses, o que a gente percebe, Mauro, que nós tivemos um maior volume de chuvas em algumas regiões. Então isso postergou o fechamento dos animais de primeiro giro, dos confinamentos, foi um dos fatores. E outro ponto importante, Mauro, cerca de 35% dos animais desse volume de 7 milhões são fechados no primeiro giro e 65% são fechados no segundo giro. Segundo giro que se inicia agora, julho, agosto, os animais são fechados agora nesses meses. Esse é o segundo giro, que é o nosso principal giro de confinamento. Então, esse número que foi retratado no primeiro levantamento, ele pode ser alterado, inclusive o próprio Mato Grosso do Sul, que teve um volume importante de chuvas nesse período aí do primeiro levantamento. Além... então o pessoal está com bastante pasto lá. Estão com bastante pasto. Mauro, isso aí acaba, né, interferindo mais barato, nessa primeira expectativa, com certeza. Ele vai preferir postergar, ele vai preferir trabalhar com esse animal a pasto, já que eu tenho boas condições, né, de estar mantendo esse animal ali. Ele acaba fazendo um TIP ali, um semi-confinamento, né? Sim, Mauro, isso aí vem acontecendo, né, mais ao longo desses últimos anos. A gente está fazendo um levantamento também de semi-confinamento. Muito bom. E aí seja o semi-confinamento tradicional de 1 a 1,2% do peso vivo, ou o TIP, né, que é a terminação intensiva a pasto, ou semi-confinamento de 2% do peso vivo. Então, assim,
facilitando a informação, né? Eu saio de 4, 5 quilos de ração de concentrado para 8, 10 quilos de ração. Então, isso vem aumentando muito no Brasil nesses últimos anos. Inclusive, o próprio pequeno confinamento, ô Mauro, que não transfere animal para Boitel, ele partiu para o semi-confinamento. Porque exige menos de estrutura, exige menos de mão de obra e ele consegue fazer ao longo do ano todo. E ele vai ver o resultado ali também, né? E ele vai ver o resultado ali. Não parecido como o confinamento, mas... Sim. Ele vai ver um trem dar uma acelerada, né? O ganho dele, o capital de giro dele. Ele se profissionalizou nesse tipo de sistema. Então ele sabe que quando ele tem pior qualidade de pasto, ele suplementa mais. Quando ele tem melhor qualidade de pasto, suplementa menos. Porém, em alto nível de suplementação. Para ele ter um ganho interessante e ter um bom resultado. Entendi. Bom, você estava falando agora há pouco, eu também acho uma grande verdade esse problema da gente parar de ficar confinando somente no segundo semestre, na época da seca. Porque eu vou perguntar pro cara aqui, e se não tiver carne de janeiro a junho, como é que faz? Se não produz boi, confinamento, como é que vai fazer? Você vai comer carne só de julho a dezembro? Então tem que confinar também. Mas aí o cara reclama, mas Mauro, é difícil, é época de chuva, confinamento é complicado, barro. Vocês já dominaram essa técnica de construir uma estrutura de confinamento para a época das águas? Até para a gente incentivar esse possível confinador a também fechar o seu animal em coxo no primeiro semestre do ano, Hugo? Ô Mauro, ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo desses últimos 10 anos, né, mais intensivamente ao longo desses últimos 5 anos, muitos confinamentos estão se estruturando para trabalhar no período de águas, Mauro, porque realmente você tem efeitos indesejáveis em sistemas tradicionais. Então, para você ter ideia aí, a gente tem vários trabalhos, né, inclusive muitos trabalhos americanos, professor Zinn, onde ele mostra claramente o efeito do barro, da lama no desempenho e consumo. Então você imagina, Mauro, para cada 1 centímetro de lâmina, de lama, dentro do piquete do confinamento, eu tenho 1% a menos de ganho e 1% a menos de consumo. E é normal nós chegarmos num confinamento e nos depararmos com 10, 15 centímetros de lâmina de lama. Então o animal vai ganhar 15% a menos. A menos. É uma realidade, Mauro. E aí quando ele faz essa análise para sistemas a pasto, e aí compara, por exemplo, com o semi-confinamento tradicional ou com o TIP, ele acaba migrando de sistema. Mas aí pode entrar engenharia também, né, Hugo? Por exemplo, você construir uma estrutura com um grau, né, um percentual de declive, aclive. Por exemplo, perto do coxo, que é o interesse, o bicho precisa comer, a gente pode construir um pé de boi. Eu sou a favor do pé de boi. Eu conheço alguns confinamentos que tem o pé de boi, aquele cimento que vai exatamente o tamanho do animal, e o bicho não fica ali atolado ali na frente do coxo, né? O Mauro, é onde entra a questão da estruturação dos confinamentos para essa época, né? Complementando ali a resposta. O que o confinador vem fazendo, né, para trabalhar ao longo do ano todo? Então ele adequa a estrutura, o Mauro, colocando essa parte de calçamento de base de coxo. Muitos confinamentos estão fazendo, inclusive, a concretagem de todo o piquete, Mauro, para ele poder trabalhar dentro da mesma lotação, seca e água seguindo na mesma lotação. Já tem confinamento todo concretado? Todo concretado. Todos os piquetes lá? Todo piquete, o piquete completo, Mauro, 100%. Essa eu não sabia, não. E outros... Funciona? Funciona. Você viu? Sim, temos clientes que trabalham dessa forma, Mauro, onde não tem a diferença de ganho entre período de águas e seca. Porque você não tem efeito de lama. Você não tem esse problema com excesso de lama, de barro no confinamento. E outro ponto, Mauro, é a questão de montagem de uma estrutura de cobertura dos coxos, para você não ter perda de dieta em função de efeito de chuva e nem perder em consumo, em comportamento ingestivo aí dos animais em função de ocorrência de chuva. Então, tem-se feito aí coberturas para minimizar esses efeitos aí de chuva. É outra estrutura que é construída preparando para o período de águas, Mauro. Você é a favor de sombrite, Hugo? Sou a favor de sombrite. A gente tem bons resultados, Mauro, principalmente em regiões mais quentes.
a exemplo de Goiás, exemplo de Mato Grosso, e para quem trabalha com animais mais cruzados. Então você, além de dar mais conforto aos animais, você tem efeito positivo em ganho, chegando aí a ter incrementos de até 4% no ganho de peso em função do sombreamento. Tem uma empresa de saúde animal que eu gosto bastante, não precisa citar não, mas eles fazem um trabalho muito bacana de bem-estar animal. Você, como médico veterinário, sabe muito bem disso, a importância da racionalização do manejo. Não adianta vaqueiro, boiadeiro tratar mal o bicho, que ele vai expressar exatamente aquela abruptidade, né, com qual eu lido com o meu boi. E eles fazem um trabalho que chama-se aclimatação. Aclimatação, que é quando esses lotes chegam no confinamento, você apresentar a estrutura para o animal. Olha, você está vendo, boi? Esse aqui é o seu piquete. Vem aqui, vou te mostrar onde é que você vai beber água. É aqui, ó. Aqui é o seu lugarzinho de beber água. Aqui você vai comer todo dia. Eu vou trazer 4, 5 refeições para você por dia. Aí você pega o bicho, dá uma passeada com ele no curral, sem vacinar, sem gritaria, sem nada. Deixa tudo aberto, para ele passar pelo tronco, pelo brete. Aí ele sai lá na manga, na remanga, dá uma volta. Rapaz, como funciona isso? Sem gritaria, o animal responde. Responde até mesmo a vacinação, o medicamento que a gente aplica nele. Né, Hugo? Você, como veterinário, sabe muito bem. Como é que vocês tratam dessa questão de bem-estar, vocês da DSM especificamente? Mauro, nós consideramos como ponto fundamental. Então você vê hoje que muitos confinamentos, né, mudaram muito a rotina, os processos, focado em bem-estar animal, porque você tem resposta em desempenho. Além, é claro, de tratar bem os animais. Então você tem aí um resultado duplo, né? Um benefício duplo por trabalhar bem essa questão de bem-estar animal, onde a gente trabalha com manejo, nada nas mãos, trabalha com dietas específicas de recepção desses animais, principalmente animais que chegam viajados, Mauro, que pegou ali 1.000 quilômetros ali de estrada dentro de um caminhão. Então você tem que hidratar esse animal, preparar esse animal para receber a dieta do confinamento. Então a gente tem todo o cuidado e a gente realmente tem uma atenção especial nessa parte. Então, se o pecuarista que está nos ouvindo agora perguntar o que é o ganho em tratar bem o animal, você responderia: você ganha mais dinheiro porque ele vai produzir mais. Com certeza, Mauro, e um ponto importante, onde a gente, através dessas rotinas, desses processos, aliado à nutrição adequada, nós temos aí um grande incremento de ganho, porque a fase, Mauro, que esse animal mais expressa o desempenho dele, acontece nesse período aí das primeiras 7 semanas de confinamento, que a gente fala em D7, os primeiros 40 dias. Então, a fase de adaptação, os primeiros 15 dias, é crucial. Então, quando você recebe bem, prepara bem esse animal, ele atinge o consumo ideal logo nos primeiros dias de confinamento, sem distúrbios, a chance de expressar maior desempenho, ela é muito grande. E atenção você, confinador, não se esqueça, tá, de fazer um excelente protocolo sanitário a hora que esse gado chegar no seu confinamento aí no curral da sua fazenda, viu, pessoal? O Hugo mesmo, ele está fomentando aqui o manejo alimentar, mas como veterinário é óbvio que ele vai bater em cima dessa tecla lá, porque animal doente não vai engordar, não adianta. Estamos chegando no inverno aí, aglomeração, poeira, frio, doenças respiratórias estão aí, né? Tem que fazer um protocolo sanitário, né? Esse período de adaptação é muito importante para evitar doenças ruminais, acidose, por exemplo, né, Hugo? Mauro, e outro ponto importante, né, que é a questão de uso de estratégias, né, para minimizar também poeira. Muitos confinamentos hoje estão adotando o uso de aspersores para reduzir poeira, reduzir pneumonia, que hoje aí é um dos principais gargalos de muitos confinamentos. Boi morre de pneumonia? Boi morre de pneumonia, Mauro. Eita. Infelizmente. E o problema, Mauro, não é só a questão do animal que você identifica e trata, mas é aquela doença silenciosa, aquela pneumonia que o vaqueiro não consegue identificar através da ronda sanitária e que está trazendo impacto negativo para o desempenho. Mas hoje existem muitas tecnologias para isso, de monitoramento individual do gado, né? O cara consegue olhar até no celular dele, o pecuarista, sei lá, tá lá na Europa com a patroa
viajando, ele consegue detectar alguns problemas até para ele poder agir, passa um rádio, um telefone, um zap pro vaqueiro, ó, vai lá na baia 15, que parece que tem 2 bois lá que já tem 24 horas que não vai pro coxo. O que tá acontecendo? Eu acho que tem tecnologia até para isso. Essas startups funcionam bem, né? Diversas tecnologias, Mauro, e inclusive nós, no nosso centro experimental, que fica lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, na fazenda Caçadinha, até inclusive convido todos que estão assistindo aí de visitar, de poder conhecer. É um dos centros experimentais, Mauro, top, cabeceira, aquela fazenda mais modernos da América Latina, Mauro. Nós temos todos os sistemas, dispositivos e ferramentas para realmente entender o que acontece dentro do confinamento. Doenças, nutrição, tudo monitorado, com câmeras, balanças de precisão, balanças full time, Mauro. Então você consegue ter o monitoramento de ganho de peso dos animais diário. Então, realmente, você acompanha o que acontece dentro de um confinamento. Então, funciona esse tipo de tecnologia? Com certeza, Mauro. Ah, bacana. Bom, vamos voltar a falar do censo. A gente é o assunto principal. Vira e mexe, a gente vai desviando um pouco o nosso assunto, porque é um assunto bacana que merece uma atenção especial do cara que está nos ouvindo. Ele quer, muitas vezes, entender melhor o que você está querendo passar para ele, né? Parece que vocês fazem um trabalho de monitoramento desses confinamentos que envolve também a questão financeira, e para isso vocês contam com o apoio do CPEA, é isso? Ótimo, Mauro. Esse é um outro trabalho que ele caminha paralelo, né, ao censo de confinamento e paralelo ao tour, onde nós temos a chancela do CPEA. Esse trabalho, Mauro, sim, nós coletamos aí as informações, né, econômicas do que vem acontecendo dentro dos confinamentos. Então nós temos ali um índice que nós consideramos standard, né, padrão de resultado zootécnico, e com base nesses índices a gente traça o que vem acontecendo dentro da parte econômica. Então o CPEA nos fornece a informação do boi magro daquela praça, nós monitoramos as 11 principais praças confinadoras do Brasil. É um monitoramento mensal, então veja a importância desse trabalho. Nós coletamos a informação do boi magro, informação do boi gordo daquela praça, e os nossos técnicos locais coletam a informação de custo alimentar daquela região. Então, com esses dados, nós encontramos como está a rentabilidade desses confinamentos. A gente consegue medir o que está acontecendo para poder contribuir, Mauro, de alguma maneira, revertendo aquele quadro ali, seja negativo, ou como nós podemos estar incrementando o resultado do confinador. E a gente vem acompanhando, Mauro, também esse trabalho aí desde 2018. Nós já temos aí 5 anos que a gente vem realizando esse trabalho. A gente acompanha que no ano de 2018, né, foi um ano que o confinador ele trabalhou dentro do ponto de equilíbrio, do break-even do confinamento. 2019 ele teve um resultado interessante. 2020 foi um ano histórico para o confinador, que ele mais ganhou dinheiro aí no confinamento. Muito confinador ganhou mais de R$1.000 por boi confinado. É mesmo? Em 2020, sim. Nossa senhora, hein? 2021, mais um ano difícil, mas o confinamento ficou na média do ano, dentro dessas praças avaliadas do break-even. O 2022 foi um ano extremamente difícil, o pior ano desses anos analisados, Mauro. O confinador perdeu dinheiro ano passado? O confinador perdeu dinheiro, cerca de R$330 por boi confinado. Por causa do preço dos insumos que estavam nas alturas também, né? Reposição cara, Mauro. Um ágio muito pesado, né, do boi magro, que é o principal componente de custo do confinamento. O preço do boi magro. 65%, 70% aí do custo total do confinamento depois a reposição. E aí depois vem o custo alimentar, que também subiu, Mauro, que representa 20%, 25% do custo total da operação de confinamento. E, combinando com isso, uma queda do preço do boi gordo. Então, realmente, culminou aí em um resultado negativo dentro desses confinamentos que tem esse resultado padrão. Mas você vê, agora, importante, viu, Mauro? Você vê o mercado lá de fora também. China pisou na bola com a gente, né? Hugo ficou tempão sem comprar 1 quilo de carne da gente lá, ué. Isso aí. Você lembra disso? Aí, lembro perfeitamente. E aí onde, Mauro, muito confinador lançou mão de estratégias
nutricionais, de processos, de rotinas ou de gestão de preços para blindar esse efeito, Mauro, para conseguir reverter de prejuízo a resultado positivo. Teve amigo meu, Hugo, eu achei um crime aquilo, cara, que ele tirou o boi do coxo. O boi tava lá, faltava mais 30 dias para poder chegar no ponto de abate. O cara tirou ele do coxo e levou ele pro pasto. Aquilo foi um tiro no pé absurdo, não? Mauro, com certeza. Esse animal, ele entra numa situação de pasto, né, totalmente diferente do que ele tinha no confinamento. A perda de ganho é alta, ele vai perder o que ele colocou dentro do confinamento. E aí você imagina, é um prejuízo duplo, né? É um prejuízo terrível, não é a melhor opção. Então, realmente, eu preciso analisar a atividade, Mauro, no médio e longo prazo, e não só dentro de um ciclo. E lembrar que o meu negócio, eu trabalho com boi, trabalho com arroba. Então eu tenho sempre que pensar se está ruim ou boa a atividade a partir do momento que eu finalizo um ciclo, faço a reposição e se me sobra dinheiro para custear o próximo ciclo. Se isso acontece, Mauro, eu estou dentro do jogo. O meu negócio é boi, é arroba, não é dinheiro. E dentro de um próximo ciclo que volta a se valorizar, eu tô dentro da praça aí novamente, falando em reais, mas eu tenho sempre que pensar, se eu estou dentro de uma atividade pecuária, analisar o médio e longo prazo, não então, só o ciclo. Se eu for planejado, o risco é muito menor. Com certeza, Mauro, com certeza. Agora vamos lá, Hugo, a pergunta do milhão. Vamos lá, tá pronto para responder? Vamos lá, Mauro. Vai ser viável confinar em 2023? O cara que optar por isso vai ganhar dinheiro? Mauro, trazendo aqui uma posição de hoje para você. O que nós temos hoje? Tá. Dentro da realidade de reposição, dentro da realidade de preço de insumos e pensando numa projeção de B3, de mercado bolsa. futuro, Tá. na bolsa. Tá. Fechando o boi agora em julho, abatendo esse animal em meados aí de final de outubro, novembro, certo? Hoje, Mauro, nós temos aí um valor de venda de animal, projetando lá para novembro, de R$250, falando em B3 São Paulo. Tá. Se a gente considera o valor de aquisição desse animal magro também de R$250 hoje, e que na verdade em boa parte das praças é menor do que isso, eu tenho até deságio do meu boi magro. Mauro, veja bem, eu tenho deságio em muitas praças. Eu estou ganhando na compra desse animal, que é o principal componente. Lembra lá, 67% do meu custo é o boi magro. Eu estou ganhando na compra. O custo alimentar, ele está 25% menor em média quando comparado com o ano passado. Esse ano 25% menor. 25% menor, meu custo alimentar. Bom. Então, essa combinação, Mauro, com esse valor de venda, me traz um resultado aí positivo de até R$500 por boi confinado. Opa! 10% de rentabilidade no período, Mauro. Bingo! Palavras do Hugo Cunha, ele que é gerente técnico da Latam, dos confinamentos da DSM. O pessoal vai lembrar de casa aí, que tá nos ouvindo aí, na caminhonete, enfim, na fazenda, a Tortuga. R$500 por boi. 10% de rentabilidade em pouco mais de 3 meses de parceria. De parceria do boi com o coxo, né? É muito bom isso. Ô Mauro, traz o confinamento para as médias históricas. A gente sai desses 15 meses que a gente vem aí de resultado negativo para um resultado positivo. Eu digo o seguinte, Mauro, o cavalo está passando arriado. E o produtor não pode perder essa oportunidade. Pula nesse cavalo. Mas tá sem arreio. Vai no pelo, gruda na crina dele e manda bala. E a melhor delas, Mauro, é que é o seguinte, ele tem a oportunidade de sair de estoque caro desse boi magro que ele tem de ciclo passado e entrar numa reposição mais favorável. Então, a oportunidade que ele tem de fazer essa operação. Porque quanto mais tempo ele fica com esse boi magro caro, pior é para ele, Mauro. Então é giro, ele tem que girar esse estoque caro que ele tem na fazenda. Tá. Quais são os estados que mais te chamam a atenção dos técnicos em termos de evolução no confinamento e outros que vocês
ficaram um pouco tristes, porque provavelmente houve uma redução na terminação intensiva em coxo? Mauro, um ponto que eu vejo assim, em termos de evolução, falando de processos, de rotinas, de parque de máquina, de gestão, todos os estados evoluíram, sem distinção. Uns mais, outros menos, mas todos evoluíram. Então, nós sabemos que o grande gargalo hoje dos confinamentos é a parte de gestão, análise de dados. Tem dificuldade de mão de obra, tem dificuldade operacional, porém, boa parte dos confinamentos se modernizaram, adquiriram equipamentos, tem sistemas de gestão do confinamento, então ele já não trabalha mais sem sistema, ele tem controle da informação, tem controle do dado, porém ele precisa trabalhar melhor essas informações para auxiliá-lo na tomada de decisão. Então esse é um ponto. Agora, estados que chamam a atenção, Mauro, o que nós temos, né? Mato Grosso, ele vem crescendo muito ao longo desses últimos anos, é o maior estado confinador, não é à toa, porque ali está o celeiro do grão. Então nós temos ali o estado que tem o menor custo de produção, comparado com os demais. E tem um efetivo de rebanho muito interessante. Então isso dá oportunidade para o estado ter aí realmente esses crescimentos que a gente vem acompanhando. Então o Mato Grosso, dentro das praças que a gente avalia, é o estado que tem o menor custo alimentar, Mauro. Não tem o melhor preço de venda, mas tem o menor custo alimentar. Um outro estado que você ficou triste com esses levantamentos, que deu uma reduzida, andou para trás no termos de confinamento? Mauro, são pontos assim, não é que a gente fica triste, mas é uma realidade que vem acontecendo com o estado, né? Então, por exemplo, vamos falar em Mato Grosso do Sul, que nesse primeiro levantamento registrou aí uma queda mais expressiva. 6%, né? 6%. Então, o que vem acontecendo, Mauro? Eles estão pressionados, porque ele não tem o menor custo de produção e não tem a melhor venda desse boi gordo. Então, a rentabilidade fica muito apertada para o estado. E os produtores de lá estão entregando muita fazenda para o eucalipto, né? Justamente, Mauro. Então, tem menos plantas habilitadas China e isso impacta comparado com outros estados como São Paulo. Por que o São Paulo vem crescendo tanto no confinamento? Porque é o estado que tem o melhor preço de venda do boi gordo. E é o estado, Mauro, veja bem, que não tem o maior custo de produção, porque São Paulo tem muito coproduto, diferente de outros estados. Então São Paulo tem muita agroindústria, polpa cítrica. Isso gera muito coproduto que traz menor custo de arroba colocada comparado com outros. Então, se eu tenho um custo de produção interessante e tenho maior valor de venda desse animal, eu faço o quê? Consigo importar animais de outros estados. A exemplo do próprio Mato Grosso do Sul, que está colado ali em São Paulo. Tem muita importação de animal magro para o estado de São Paulo. Inclusive com confinamentos aqui de boitéis, ajudando o cara a pagar parte do ICM, né? Que é vamos dizer assim, nessa importação desse animal magro de outros estados. Vale até a pena, fecha a conta e o cara ganha dinheiro, porque ele vai pegar preço de São Paulo. Mauro, Goiás acontece o mesmo, quando comparamos com o MS. Esse mesmo movimento. E que é diferente, por exemplo, de Minas Gerais. Minas hoje vem crescendo muito. Verdade. Imagina só, Minas hoje é o 4º estado que mais confina no Brasil. Pois é. Nós temos aí a vinda de grandes projetos, ampliação de muitos confinamentos em Minas, porque Minas tem um custo de produção muito semelhante a Goiás e um valor de venda muito próximo a São Paulo. Então eu tenho uma viabilidade interessante. Mesmo não tendo um volume de animal, Minas também consegue importar animais de outros estados. A exemplo de próprio Goiás. Então isso mostra claramente essa movimentação dos confinamentos brasileiros nesses estados, né? Como São Paulo, como Minas, né? Então isso é importante. Bacana, bacana. Que legal. Fala de novo para mim, rapaz, como que soou bem no meu ouvido seu otimismo. E não é só otimismo, não. É projeção. Vocês pesquisaram mais de 2.000 projetos de confinamento no Brasil. Então, o cara que confinar hoje, tá ouvindo o nosso podcast agora, ele corre um sério risco
de ter uma rentabilidade de 10% e poder embolsar até R$ 500 por cabeça e engordar em confinamento aqui para o estado de São Paulo, por exemplo? Sim, Mauro. Que beleza, sim, hein? Mauro. E esse é um dado importante, Mauro. Bom, que, porque assim, ano passado o cara perdeu R$ 330 por cabeça. Justamente. E não é eu acho. É o que é hoje, Mauro. É a realidade hoje. Com base no preço dos insumos, com base na reposição e com base no mercado futuro. Então, essa é a realidade de hoje, Mauro. Então, esse ponto é muito importante, né? Bacana, bacana, bacana. E esse censo também, esse levantamento de vocês, é óbvio que ele vai continuar já no ano que vem, né? Vocês vão terminar ainda de fazer, falta a última leitura ainda, vocês fizeram 2 do ano, né? Nós vamos agora, Mauro, para a segunda leitura. A segunda agora. Acontece agora em agosto. Tá, a segunda leitura. E a outra em dezembro. Em dezembro, a terceira leitura. A terceira leitura. Aí em 2024 vocês vão anunciar. A primeira em abril. Aí é claro, você vai estar aqui no Giro do Boi, para poder certeza. divulgar essas coisas todas para o pessoal. Aí lá, ó, eu não vou esquecer, hein? A hora que você vier trazer o resultado aqui, eu vou te perguntar, e aí, Hugo, aquele cara que confinou o gado lá em julho do ano passado e abateu em novembro, dezembro, ele ganhou os R$ 500 por cabeça, ele teve uma rentabilidade de 10%? Tomara que sim. Mas é o que vocês fazem conta de tudo quanto é jeito, não tem como errar, né? É isso aí. Tem como errar. É isso aí. Então o cara que ainda estava em dúvidas em confinar ou não em 2023, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Se ele não tinha um projeto de não confinar, tira o cavalinho da chuva e põe o boizinho no coxo, né? Aproveita a oportunidade, Mauro. Justamente, porque como a gente vem comentando aqui, né, ao longo da nossa conversa, ele vem de 15 meses em situação realmente delicada. E agora surgiu a oportunidade. E ele vai perder ela, Mauro? Então, realmente é interessante o momento. Avalie. Nós temos aí uma equipe multidisciplinar que está a campo, Mauro. Se ele tiver necessidade, procure nossa equipe orientá-lo, para ajudá-lo a traçar aí toda a estratégia aí para o momento. Mas não perca a oportunidade, Mauro. Bacana. Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, Hugo, o que você espera, o que você enxerga dos confinamentos brasileiros a médio e longo prazo, daqui 10, daqui 20 anos? O que você imagina que será a nossa pecuária intensiva daqui nas próximas décadas? Ô Mauro, eu vejo o seguinte, nós tínhamos aí lá atrás, né, onde o confinamento representava menos de 5% do volume de animais abatidos, né, do Brasil era advindo de confinamento. Hoje já quase 25% dos animais abatidos no Brasil já são advindos de confinamento. Eu vejo que a intensificação da pecuária é uma realidade e o confinamento é parte desse processo. Então o confinamento ele veio para ficar. Nós estamos cada vez mais profissionais dentro do confinamento. Vem acontecendo uma concentração, Mauro, em grandes estruturas. Essa é outra realidade. Então veja, né, os boitéis já representam 25% dos animais que são confinados estão alocados em boitéis. E os boitéis normalmente são grandes estruturas. E quando nós falamos em grandes estruturas, Mauro, veja bem, através do nosso censo aí, nós captamos dessa informação, cerca de 52% dos animais estão alocados em grandes confinamentos, nos top 100. Por exemplo, lá da Conforto de Goiás, até tinha dito, você teve recentemente lá, trabalho primoroso, né? E um grande legado que o Xande Negrão deixou lá para a família dele, que está dando continuidade, graças a Deus. Mauro, esse projeto sonho dele, né? Com certeza, tive a oportunidade de estar lá na semana passada, juntamente com a equipe Prodap, que agora é a equipe DSM pois também. Vocês compraram a Prodap. Então a gente teve aí essa importante aquisição, uma equipe que tem um trabalho aí realmente profissional. Verdade. E a Conforto vem mostrando muito isso, Mauro, um trabalho profissional, conquistando cada vez mais parceiros. Tive a oportunidade de estar lá na semana passada com o Sérgio, com o Claudinho, com o Bueno, com toda a equipe lá da Prodap também. Então realmente fazem um trabalho de excelência e realmente mostram que a pecuária ela é interessante e que é possível a gente trabalhar em parceria e todo mundo ganhar dentro desse processo, né? E aí ganha frigorífico, ganha confinamento, ganha produtor, que é o parceiro do processo. Ganha o consumidor.
que vai comer uma carne de um boi precoce, jovem, bem acabado, aquela gordura, enfim. Mauro, ganha tem nós, consumidores. regularidade de entrega desse animal, né? Esse é um grande problema hoje. Você tocou no assunto, para encerrar agora definitivamente, um grande problema hoje, seríssimo, no mercado nacional e internacional da carne bovina. Essa questão de rupturas, essa questão de ciclicidade. Eu só tenho quantidade de carne de julho a dezembro que oriundo do Brasil. Aí você não tem de janeiro a junho. Presta atenção, nós temos que ter regularidade, não podemos falhar com o nosso consumidor. Imagina você chegar no mercado, lá na França, compra uma carne, sei lá, vou chutar aqui, uma maturata na França, aí ele leva para casa, nossa, que delícia essa carne. Aí semana que vem você volta, não tem mais, porque os caras só produzem lá uma vez por mês essa carne. Então só durante uma semana ela fica na minha prateleira, outras 3 semanas você não vai ter mais. O cara muda para outra marca, vai comprar carne de outro país. Isso é um grande problema no Brasil, não? Com certeza, Mauro, com certeza. E um ponto assim, Mauro, que eu vejo de grande evolução nos confinamentos nesses últimos anos, é que o confinador hoje vem trabalhando com gestão por indicadores, Mauro. Indicadores zootécnicos e econômicos que têm relação direta com o resultado econômico do confinamento. Então, utilizando de tecnologias da nutrição, de genética, então ele realmente vem se profissionalizando cada vez mais e extremamente preocupado com a questão de sustentabilidade. Perfeito. Em trabalhar com a pecuária de baixo carbono, reduzir a emissão de gases e estar realmente aí em acordo com o nosso meio ambiente, Mauro. Que papo bacana, papo gostoso. Hugo, obrigado por essa visita. Você sabe o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e por todos os colaboradores da Tortuga, da DSM, da Latam, enfim. Eu conheço muitos e muitos profissionais de lá, tive o privilégio de trabalhar com muitos lá em vários estados brasileiros por longo tempo. Eu sei do engajamento desse pessoal, do amor que eles têm pela pecuária, da paixão que eles têm pela produção de alimentos. É um time aí que acorda cedo, dorme tarde, não tem final de semana, feriado, dia santo, tudo com um único propósito, fazer a felicidade, o sucesso do projeto que eles estão acompanhando de pecuária no Brasil. Muito obrigado por esse bate-papo. Você sabe que a casa é sua, o Canal Rural, o Canal do Criador, o Giro do Boi, são emissoras e programas feitos para vocês, pessoas especiais que não medem esforços para poder ajudar o nosso pecuarista e ajudar o nosso país. Muito obrigado por esse bate-papo. Mauro, só tenho a agradecer mais uma vez aí ao Giro do Boi pela oportunidade de poder de alguma forma contribuir e dizer que é uma satisfação imensa em poder estar aqui, falar um pouco de pecuária, falar um pouco aí do nosso trabalho. Um forte abraço. Gratidão, meu irmão. Pois é, pessoal, conversei hoje com o Hugo Cunha, né, médico veterinário e técnico, gerente técnico de confinamentos da Latam, da DSM para América Latina, e é aquilo que a gente falou, né, pessoal? Ele mesmo já bateu o martelo aqui e falou: quem for confinar esse ano no Brasil vai ganhar dinheiro. E eu espero que você ganhe bastante dinheiro, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado aí pela audiência. Até um próximo podcast do Giro do Boi. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.